com as cartas associativas. Para quem não conhece, são cartas com palavras e imagens, né? Porque as imagens, elas despertam em nós aquilo que está no nosso inconsciente, tá bom? Então serve para todo mundo. Como que eu vou fazer? Vou pegar aqui de uma maneira aleatória uma carta para representar você e eu, né? O meu pai e a minha mãe. Você, meu pai e a minha mãe. Os meus avós paternos, avô e avó. Os avós maternos, o avô e a avó. Uma para os seus bisavós e uma para o seu relacionamento com o irmão. Oi, Leila. Relacionamentos com os irmãos. E aqui, não importa se você não conhece algum dos seus avós. Tem água aqui. Não importa se você não conheceu o seu pai, a sua mãe, se você não conheceu os seus bisavós, se você não conviveu com eles. Este é o seu sistema familiar, tá? É a lei do pertencimento. Todos têm o direito de pertencer. Outra questão é irmãos adotivos, né? Os adotados são irmãos, tá? Meu pai faleceu, fiz um inventário e agora apareceu um irmão. É seu irmão. De outra mãe, mas é o seu irmão, tá? Todos eles têm que ter um lugar no seu coração. Então, uma carta de imagem para você, sua mãe, seu pai, avô paterno, avó materna, os bisavós, avô materno, avó materna. Oi, Wagner, bem-vindo. E a sua relação com os seus irmãos. E eu gosto sempre, né, de finalizar com as cartas de frases sistêmicas de constelação familiar. Então eu vou mostrar para vocês primeiro as cartas que representam o seu bisavô, seus bisavós, todos os seus ancestrais, tá bom? Aqui, uma enfermeira. Não sei o que representa para vocês essa carta. Cura, ajuda. Mas para mim já me levou para uma época de guerra, onde todos precisaram de muita ajuda. Talvez muitos irmãos, porque a gente está falando de irmãos, né? Precisaram se separar. Tô aqui tendo os meus insights e vocês têm que sentir quais insights vão surgir para vocês, tá bom? E a palavra jogo. Jogo. E quando a gente coloca uma enfermeira neste jogo, problema com saúde, tá batendo reflexo. E agora, deu pra ver? Eu sou técnica em enfermagem, tive uma vida passando na Segunda Guerra na Alemanha. Uau! E o que significa jogo? Um jogo é uma competição. O jogo alguém perde, alguém ganha. O que significa jogo?
o lado paterno, o avô paterno, tá bom? Então, a imagem primeiro. Avô paterno. Tá dando pra ver a carta? Uma imagem com uma mão tampando a boca. O que significa esta imagem? O avô paterno. O que talvez ele não pôde se expressar. E a palavra é intimidar. O que é intimidar para você? E quando a gente coloca esta imagem dentro da palavra intimidar, o que intimidava, que ele não podia falar, o que ele sentia, que não podia falar, impedido de falar. Não sei, se vocês quiserem compartilhando os insights que vocês vão tendo, o significado que vocês dão, fiquem à vontade, tá bom? Até me ajuda para eu saber o que vocês imaginam, porque a mágica dessas cartas é exatamente essa. O que eu vejo não é a mesma coisa que você vê. O significado que eu dou não é o mesmo significado que você dá, porque eu olho e olho com as minhas experiências, né? Vamos olhar a avó paterna. A avó paterna. Duas mulheres caminhando. E nós estamos falando de relacionamento entre irmãos. Duas mulheres. E a palavra mudança. O que é mudança? Mudança é algo que te tira do conforto? Ou mudança é uma coisa boa? E quando nós colocamos as duas mulheres dentro da mudança. Gente, tá passando o carro da pamonha essa hora aqui. Não é possível. Vamos lá. Duas mulheres e a mudança, dentro de mudança. E aí nós temos aqui os avós paternos. Pamonha é sacanagem, né? Pamonha é muito sacanagem. Mas tá bom, faz parte. Uma hora dessa. Avô e avó. Mudança. Essas mulheres, as mulheres na sua família foram de muita mudança. O que elas... Né? Interessante que aqui aparece o homem com uma imagem de... com a mão na boca, de não falar, e a mulher com a palavra mudança. E aí nós vamos olhar os avós maternos. Confirmação do trabalho que venho fazendo comigo, renascendo minha própria mãe interior. Ah, que bonito. Muito bonito, Dilma. O avô materno. E a imagem, uma árvore com um jardim. Qual é o sentimento que vem quando você olha para esta imagem? Se conectem sempre com o sentimento, tá bom? E a palavra é recuar. O que é recuar? O que é recuar para vocês? Olá, bem-vindo quem está entrando agora. Nós estamos fazendo como uma constelação e o tema é relacionamento entre irmãos, tá? Estamos olhando para o avô materno e a imagem é uma árvore, umas flores, recuar. Ele precisou recuar, uma árvore sem raiz profunda. E você, o que você vê e o que você sente nessa imagem, tá bom? Podem ir chamando aí os amigos, se vocês quiserem alguém que vocês acham que possa se interessar pelo tema.
por essa abordagem, né, de constelação com as cartas associativas. Avó materna, a imagem, um jarro d'água, colocando água num copo, uma pessoa que compartilha, uma pessoa que... O que é para vocês? Sempre se absteve como pai e avô. O seu avô materno, né, Dilma? E a palavra é recuar, né? Você viu? O que será que fez com que ele recuasse, né? E a palavra da avó materna é opor-se. Carinho e amor na imagem, muito bom, Dilma. Doação, opor-se. O que é opor-se nesta imagem? Né? Aqui que ela estava se opondo, talvez. Ela estava indo contra o sistema familiar dela, agindo de maneira diferente. Isso é muito interessante da gente observar também, tá? Quando a gente olhando para a nossa história, será que os nossos avós já não fizeram diferente? E os nossos pais vêm seguindo a mesma linha e a gente, né? Como que nós estamos agindo? E aqui os avós maternos juntos. Ele na árvore com a palavra recuar e ela servindo um copo d'água. Você vê que o jarro dela está cheio. Será que ela está cheia de amor para dar? Oposição ao comportamento do meu avô? Pode ser, né? Será que ela se via impedida de poder doar tudo que ela tinha para doar, né? Vamos olhar então as cartas do pai. E a imagem é um escritório. Muito trabalho. Muito trabalho, será? Ou falta de trabalho? E o que essa imagem traz para você de sentimento? Veja qual é o sentimento que traz. Olá, bem-vinda, Michele. Qual é o sentimento que vem quando você olha para esta imagem? Uma mesa vazia, escassez, ou um ambiente organizado? Qual é o significado que você dá para esta imagem, tá bom? E lembrando que nós estamos falando de relacionamento entre irmãos. E o que isso, e você vai trazendo isso para a sua história com o seu relacionamento com os seus irmãos. Não sei se você tem irmãos, né? E a palavra é vergonha. Quando a gente coloca o trabalho ou o escritório, um ambiente profissional dentro da palavra vergonha. Ausência. Aqui é uma carta que representa o pai, né? E aí a gente tem o pai com vergonha e o avô que intimida, né? O pai do seu pai. E uma avó que talvez busca por mudança. E como era isso? E eu gosto de lembrar que os irmãos têm o mesmo
né? Mesmo tendo o mesmo pai e a mesma mãe, eles acabam significando aquilo que acontece na família, cada um de uma maneira diferente. Então significa que o que você vê aqui, o seu irmão também vai ver. Cada um tem a sua percepção. Mas 3 dias depois do falecimento, tive uma projeção com ele, me levando a um banco. Olha, depois recebi uma carta dizendo que ele me deixou uma herança para mim e meus irmãos da outra família. Da outra família, entende? Olha como que você já está falando aqui. É da outra família, mas eles, irmãos, são sua família. Tá? Presta atenção na sua fala. Porque os seus irmãos, eles são a sua família. Vamos abrir a carta que representa a mãe. Uma régua. O que significa essa imagem para você? Alguém controladora? Somos 7. Uau! E você é qual número? Aí é interessante olhar, por exemplo, o meu pai e a minha mãe. A minha mãe e o meu pai, né? E somos em 3 irmãos. Aqui deste relacionamento. Eles se separaram, meu pai teve um outro relacionamento e teve um outro filho, por exemplo, tá? Então aqui você pode ser a primeira, segunda, terceira, mas vamos supor que esse filho já existia. Teve esse filho aqui primeiro num outro relacionamento. Em relação ao seu pai, ele é o primeiro. Em relação aos seus irmãos aqui, entendi, quis dizer do segundo casamento. Eu os amo, que ótimo, maravilhoso. A minha mãe falando que tá lembrando do irmão dela. A minha mãe, elas são 3 irmãs. A minha mãe é a caçula. E meu avô adotou um rapaz. Então, o Marcos. Precisa ver em que ordem o Marcos chegou. Pro meu avô, eu não sei, mãe, que ordem que o Marcos está, hein? A gente precisa de bom detalhe para mim, tá vendo, gente? Eu não sei se ele tá em relação ao meu avô, se ele é o 3º ou se ele é o 4º. Não sei. Quando o Marcos chegou, se ele chegou, porque ele chegou aqui durante o casamento ainda, né? Então eu não sei quando que o Marcos chegou, entenderam? O que vocês precisam olhar? Qual é a ordem? Como a ordem influencia? E cada um tem o seu lugar e merece respeito ao seu lugar. E a palavra da mãe é maravilhoso. Maravilhoso. E essa imagem dentro da palavra maravilhoso. O que significa essa imagem dentro da palavra maravilhoso? Aí nós pegamos aqui o pai e a mãe. Seu pai, vergonha e trabalho, e a mãe, maravilhoso. Qual é o significado que você dá para isso? Oi, Andréia, bem-vinda. Qual é o significado que você dá para o pai e para a mãe quando você olha para essa imagem e estas palavras? Tá bom? E o que isso reflete no seu relacionamento com os seus irmãos, né? Se isso te ajuda a manter você no seu lugar de filho mais velho, de segundo filho, de terceiro filho,
ou se em algum momento você saiu do seu lugar e de mais novo se colocou como primeiro. Isso traz um peso muito grande, viu, gente? Quando a gente está fora do nosso lugar. E você, vamos ver a sua imagem, que representa você. Plantando. O que você está plantando? E a palavra amar. Ah, que lindo! Você está plantando amor nos seus relacionamentos com os seus irmãos. E o que acontece muitas vezes é que nós projetamos nos nossos relacionamentos afetivos o nosso relacionamento com os nossos irmãos. Também, não só dos nossos pais não, mas dos nossos irmãos também, né? Já viu o casal dizendo, ele virou meu irmão? Já viram isso? Eu sempre trabalhei com pacientes terminais. Isso me ajudou. Isso ajuda, né? Que a gente vê lidar com a morte ali, né? Todos os dias. A gente esquece, né? Que estamos caminhando para a morte. Se a gente lembrasse disso, ia ajudar muito nos nossos relacionamentos com os nossos irmãos, com os nossos pais, nos nossos relacionamentos afetivos. Seria muito importante a gente lembrar que estamos todos caminhando para a morte. E o relacionamento com o seu irmão. A imagem é esta. O que significa esta imagem? Hierarquia? Ordem de chegada? Olha aqui. Talvez ordem de chegada. E vocês? Qual é o sentimento que traz quando você olha? Pra mim, dá um sentimento de diversão. De jogo, sabe? E a palavra é caminhar. Caminhar. E a imagem dentro da palavra caminhar. O que é caminhar para você? Caminhar é algo bom? É leve? É alegre? É pesado? É triste? Cartas colocadas na mesa, verdade vindo à tona. Muito bom. Esse é o seu significado, verdade vindo à tona. Excelente. Deixa eu arrumar aqui. E vocês estão caminhando para a verdade? Caminhando cada um para o seu lugar. Isso traz ordem. Bert Hellinger fala que só há amor onde existe ordem. Então aqui, depois eu vou colocar a foto, tá bom, nos stories, dessas cartas, onde representa você, seus pais, seus avós e seus bisavós. E aí você pode olhar com mais calma e trazendo isso para a sua história. O que isso tem a ver com com seus relacionamentos com os seus irmãos, ou seu relacionamento com o seu irmão, né? Como está o seu relacionamento com o seu sistema familiar. Eu coloquei um post hoje, agora no final da tarde, falando sobre isso, inclusive. Como está o seu relacionamento com o seu sistema familiar? Será que você está realmente no seu lugar? E este lugar entre irmãos é muito importante para evitar conflitos, para trazer mais paz. E para finalizar, eu gosto de finalizar com a carta das frases sistêmicas. E a frase é: a partir de agora, sou 100% responsável pelas minhas escolhas. A partir de agora, sou 100%
responsável pelas minhas escolhas. E aqui, quando a gente coloca essa frase junto com as cartas que representam o seu relacionamento com os seus irmãos, ou com o seu irmão, sua irmã, né? Cada um é responsável pelas suas escolhas. Quando você quer cuidar demais dos seus irmãos, você está dizendo para os seus pais que eles não sabem cuidar do filho deles. Vocês têm alguma pergunta? Quer falar alguma coisa sobre esse relacionamento com irmãos? O que acharam? Você sabe que o mais novo, a gente fala, o mais novo é sempre o mais mimado, né? A gente não fala normalmente isso. O que acontece é que o mais novo... não sei se eu vou salvar. Eu vou colocar as fotos das cartas, tá bom, Dilma? O mais novo, ele é... Pensa vocês... No sistema familiar, ó, o pai e a mãe, primeiro filho, nunca foi pai e nunca foi mãe. Eles não sabem o que é ser pai e o que é ser mãe. E aprende com este primeiro filho. E este primeiro filho recebe X. Aí vem o segundo filho. E aí este pai e essa mãe já sabe um pouco o que é, né, ser pai e ser mãe. Não significa que serão os mesmos para o segundo filho, mas este segundo já vai estar recebendo mais que o primeiro. E o terceiro, então, minha gente, ele recebe não só dos pais, mas ele recebe de todo mundo. Ele recebe do pai, da mãe, da irmã mais velha, do irmão mais velho, e ele é o que recebe mais. E aí, muitas vezes, ele acha realmente que ele sabe mais. Entende o que acontece aqui? O perigo daqui é ele entrar numa arrogância de eu sou o melhor. Esse é o perigo. Olá, oi querida, quanto tempo? É aqui onde o mais novo tem que cuidar, para ele não entrar nesta postura, porque aqui eles são iguais, dentro, cada um do seu lugar, o primeiro, o segundo e o terceiro. Ficou claro? Vocês querem mais alguma coisa? Alguma pergunta? A partir de agora, sou 100% responsável pelas minhas escolhas. Eu e você. E os seus irmãos também. Ok? Você não é mãe e nem pai dos seus irmãos. Eles são responsáveis pelas próprias escolhas. Eu fui disputada entre minha avó paterna e minha mãe. Fui morar com a avó quando meu avô faleceu. O importante é você saber, você tem no seu coração quem é a sua mãe, né? A avó é vó. Mãe a gente só tem uma, aquela que nos deu a vida. Tá? Se tiver uma mãe adotiva, sim, ela também entra no sistema familiar, lógico. Tá bom? Gente, muito obrigada. Eu vou deixar a foto das cartas aqui nos stories. Agradeço de coração a presença de cada um de vocês. Tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Boa noite e um excelente finalzinho de domingo.
Beijo no coração.